Novos tempos, novos sentidos. Ética é você fazer as coisas certas, sem infringir nenhuma lei. Ética, literalmente, assim, em primeiro lugar, é você respeitar o próximo e também fazer as coisas tudo corretamente. Não cometer nenhum bullying, nenhum crime. Ter o direito de fazer essas coisas desde que não incomode ninguém, né? Você ter respeito. Ética é tudo aquilo que as pessoas hoje em dia não têm. O mundo hoje está bem antiético. Falta de educação, desigualdade. Ninguém respeita o próximo mais. Eu sofri muito bullying na minha infância. Era bem desrespeitada no colégio. Injustiça, corrupção. Fila de idosos que as pessoas aqui não respeitam. Depois de um tempo, acho que com alguns fracassos que acontecem com você, você acaba seguindo o caminho correto, assim. Eu já omiti, mas eu não aconselho. Uma mentira que não vá prejudicar o próximo. Não mentir, mas omitir, às vezes é necessário. Não deve. A verdade está em primeiro lugar. Parece um conceito simples que pode ser assimilado naturalmente. Não é preciso muita leitura ou esforço para que cada um saiba sobre o que é, afinal, uma boa conduta. Mas então por que ainda ocorrem atitudes tão diversas aos valores tidos como éticos e aos princípios morais? Eu converso sobre o assunto com o professor Imbraim Vitor de Oliveira, coordenador do Departamento de Filosofia da PUC Minas. Professor, seja muito bem-vindo a esse espaço. Na verdade, muita gente fala, né, como a gente acabou de ver, sobre atitudes éticas ou antiéticas, né? Mas antes de definir essas atitudes, é importante que a gente defina o que é ética, né? Como é que a gente pode fazer isso, professor? Talvez de forma bastante simples, poderíamos dizer que uma ação ética é uma ação realizada conscientemente e com liberdade. Naturalmente, aí, a ação ética diz respeito ao nosso comportamento com as pessoas, em sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser que os nossos comportamentos se realizem de forma espontânea ou de acordo com a cultura, com o costume, com o hábito. A ação ética questiona se estes costumes e estes hábitos são bons. Então, aí você começa a praticá-los. Se são bons, você começa a praticá-los livremente. Então é uma questão aí de consciência, é consciencial. Exatamente. É claro, nesse caso aí sim, para ter uma ação ética, não há uma ação ética nem boa e nem má se você não tem consciência da ação. Olha que coisa curiosa. Entendi. Ou seja, às vezes pessoas agem muito negativamente, a ação continua sendo negativa, mas se a pessoa faz aquilo por hábito ou por paixão, eu não posso falar que é antiético. É ético para ela, né? Talvez ela nem saiba, essa é a questão. Como nós temos assim, muitos atos que são espontâneos. Por exemplo, alguma coisa com a sua barba muito coça. Por exemplo, né? No nosso comportamento cotidiano, diário, há muita coisa que fazemos assim. A gente não se dá conta, às vezes, de como a gente age, por exemplo, com os nossos pais, né, com os nossos amigos, no nosso dia a dia, o nosso modo de comportar. De repente as pessoas falam assim, olha, fulano de tal faz as coisas, parece que não percebe, né? E a ética seria o quê? Eu buscar perceber quais são os meus comportamentos e analisá-los, se eles são bons. Alguns são bons, outros você vai se dar conta que não são tão bons assim. Aí veja, você agora começa a agir sabendo que aquele comportamento não é tão bom. E se você continua agindo daquele jeito, você está agindo antieticamente. E a ética, ela busca, então, um bem comum, professor? Essa é a ideia. A ética diz respeito, olha só, à sociedade. Nós estamos em uma sociedade, ou seja, moramos em Belo Horizonte. Nós nascemos aqui, vamos nos habituando com os costumes. As crianças se habituam com os costumes familiares, vejam só. Depois, esses costumes, esses hábitos vão criando raízes. De tal maneira que eu tenho que dar atenção a estes costumes para ver se eles são bons, para que assim a minha ação possa melhorar a sociedade ou não. Então diz respeito a realizar uma ação ética é exatamente isso, tentar eu praticar o bem para o bem comum. Né? Por isso a gente fala que não tem uma ética assim, é uma ética minha. A ética não é pessoal, porque os meus comportamentos já estão envolvidos nos costumes da cidade.
Não é? Entendo. Professor, e a gente viu também nessa matéria que muitas pessoas estão aí questionando atitudes éticas ou antiéticas, mas elas também admitem a possibilidade de uma mentirinha, né, de uma omissão, algumas delas, né? E aí a gente se pergunta, como que a gente analisa esse contexto? Se eu questiono uma postura antiética, mas ao mesmo tempo eu me permito a mentira, eu me permito a omissão, como que a gente avalia essa construção social? Olha, nós costumamos dizer que a ação ética, a busca da ação ética é um mal, digamos, um mal necessário. É porque nós somos maus, digamos assim. nós temos ações negativas. Não é? Então a perspectiva ética é essa, olha, presta atenção, gente, na ação de vocês, na nossa ação. Às vezes nós ferimos a quem nós mais amamos. Não é? Então, sem perceber. Nesse sentido, significa que quando nós falamos de ética, nós falamos de toda uma vida. Não falamos só de ação boa, mas de ação ruim também. Pode ser que às vezes existem certos tipos de comportamentos ruins que eu sei que é ruim, mas eu não dou conta de me livrar dele. Olha só, isso é um problema ético. Quer dizer, não é que eu seja, sendo Você adepto... tem uma essência ruim, né? Não é porque eu seja adepto à ética que eu não vou ter ação antiética. Sim. Não é? Ou seja, ninguém nasce ético. A ética é uma construção, é um esforço. Sem esforço não há ética. Então não existe um indivíduo completamente ético. Absolutamente, é um absurdo falar isso. Porque, na verdade, vícios e virtudes se oscilam, né, no ser humano, compõem o ser humano. Exatamente. Essa é a questão. Por isso que a ética é importante. Porque se nós tivéssemos aquela ideia de uma pessoa totalmente ética, então não precisaria mais da ética. É verdade. Entendeu? A ética é importante porque existe a possibilidade de eu fazer o mal. Não é? Então, nesse sentido, é claro que se você vai fazendo exercício de ação ética, eu digo que a ética é um exercício, se você vai fazendo exercício, você vai atingindo uma maturidade. Um exercício reflexivo. Exatamente, reflexivo sobre a sua ação. Então você cria uma certa maturidade, de tal forma que determinadas ações éticas você já faz com mais tranquilidade, sem tanto esforço. Né? Mas sem empenho, não tem ação ética. O professor Oswaldo Manuel também contribui com a nossa discussão, definindo alguns conceitos e discursando mais sobre a ética. Professor, vamos assistir? Pensar uma sociedade totalmente ou 100% ética seria quase que uma utopia, uma vez que nós ainda estamos construindo uma realidade ética. Os valores constroem uma sociedade ética, com princípio, com valores, com normas, enquanto, por exemplo, a questão dos vícios levaria, por exemplo, à destruição desta mesma sociedade. O valor é toda a dimensão do caráter humano, seu princípio de honestidade, seu princípio de dons, seu princípio de coragem. Em contraponto, poderíamos dizer sobre o aspecto dos vícios, que é aquilo que não só degenera a condição de ser da própria pessoa e de todos aqueles com os quais ele convive. As pessoas, mesmo que tenham errado e se comportado na perspectiva dos vícios das mazelas humanas, faz parte da própria condição ética e da condição da construção deste ser humano a gente permitir que ele simplesmente se refaça. Professor, recolocada aí a necessidade da própria sociedade oferecer uma oportunidade para a pessoa que se desviou se refazer. Essa oportunidade ela tem que ser necessariamente oferecida por órgãos públicos? Eu penso que a oportunidade da pessoa se refazer deve ser estabelecida por todos nós, não somente por órgãos públicos. Aliás, a perspectiva ética diz respeito ao amadurecimento das pessoas. Órgãos públicos não fazem isso, né? Quer dizer, as famílias devem ter esse envolvimento. Também, naturalmente, que os órgãos públicos são fundamentais, mas nós temos aí a necessidade de uma boa educação, né? O empenho ético, como eu disse, deve ser um exercício constante. Quando nós vemos, por exemplo, a mãe que vai educando o seu filho, né? Não faça isso, é um empenho tremendo que a criança tem que ter, às vezes, para não realizar aquilo que não é tão bom assim. Né? Também, nas nossas sociedades, nos vícios,
nos vícios comportamentais, olha só, que são diferentes dos vícios químicos, por exemplo, né? Há vícios químicos que a pessoa deve ser recomposta naturalmente, mas se assemelham a vícios comportamentais. Há pessoas, por exemplo, eu lhe digo, não dão conta de não fazer fofoca. É um vício. Percebe que está fazendo. Percebe que está falando mal dos outros, mas não dá conta. Olha só, é preciso dar a oportunidade a essa pessoa para se refazer. E é necessário também um empurrãozinho? Por exemplo, Belo Horizonte está discutindo agora o estabelecimento de multa para quem jogar lixo no chão. Já foi estabelecida a lei seca, né, que, na verdade, pune quem beber e dirigir. Esse empurrãozinho, que às vezes pesa no bolso do cidadão, ele é um empurrãozinho ético ou força as pessoas a terem uma atitude mais ética? Eu penso que sim. Isso é bem pensado. É claro que só isso não adianta. Só isso não adianta. Quer dizer, porque eu vou ter que pagar multa, então eu não faço. Se eu fizer isso, eu não houve empenho da minha parte. O empenho ético é o seguinte, olha, é claro que a lei diz para não fazer, eu concordo com a lei. Aí faço livremente, ou deixo de fazer livremente. Neste caso, a lei pode empurrar, pode dar esse impulso. Mas a lei não me faz refletir. Por isso que eu acho complicado. Hoje em dia nós temos um impasse. Pensa-se que agir eticamente é seguir lei. Mas não apenas. Agir eticamente é amadurecimento pessoal. Perfeito, professor. Eu agradeço a participação do senhor aqui nesse espaço e agradeço a você de casa que nos acompanhou. Aproveite nossas redes sociais e também participe de nossa programação. Semana que vem estaremos de volta. Até mais!